Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui para celebrar o Senhor nessa manhã de domingo. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Amém. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade nessa manhã. Agradecer ao pastor Eliseu pela oportunidade, pela confiança. Agradecer à pastora Suzy. E que o nosso Deus, Ele possa falar conosco nessa manhã. Filipenses capítulo de número 3. Quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso de número 7. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 7. Posso dizer que essa última semana foi uma semana muito abençoada na minha vida, na vida da minha família. Eu e minha esposa completamos 3 aninhos de casados. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Foi uma semana onde eu vi Deus na terra, sim, irmãos. Uma semana muito abençoada. Eu louvo a Deus por participar dessa comunidade. Aos poucos tenho conhecido alguns irmãos, né? E tem sido um privilégio estar com vocês. E mais uma vez eu quero dizer que vocês têm me abençoado muito. Vocês têm sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E eu quero louvar a Deus por você nessa manhã, amém? Então, Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao verso 7, quem encontrou diz amém. Diz assim: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Amém? Apenas até aí, feche os seus olhos. Pai, eu quero te louvar por essa palavra nessa manhã, Senhor. Quero pedir ao Teu Espírito que, por infinita bondade e misericórdia, use a minha vida nessa manhã para explicar o texto, para aplicar o texto nessa manhã. Que o Senhor possa, por graça, falar conosco e que possamos, de fato, ao término dessa mensagem, ao término deste culto, sairmos daqui edificados pela Tua palavra, Pai. Fala conosco, doce Espírito Santo. Nosso coração está aqui preparado para receber essa boa semente. Oramos no nome de Jesus e juntos nós dizemos amém. Amém, irmãos? Amados irmãos, de acordo com alguns estudiosos, alguns comentaristas, esta comunidade de Filipos, ela foi a primeira igreja cristã na Europa, sendo que Filipos era uma das principais colônias do Império Romano, localizada na principal via que ligava o Oriente ao Ocidente. E a plantação da igreja de Filipos está registrada em Atos 16, creio que um capítulo muito conhecido da igreja, onde o apóstolo Paulo, ele recebe uma visão
de um homem da Macedônia que se apresenta a ele. E nessa visão, esse homem pede para que Paulo vá à Macedônia e os ajude. Roga a ele, dizendo: ajude-nos, vem para a Macedônia e nos ajude. E Paulo, tendo essa visão, ele conclui que Deus estaria direcionando ele, junto com seus companheiros, Silas, Timóteo e Lucas, para a Macedônia, sendo que Filipos era uma das cidades da Macedônia. Então, Paulo conclui nessa visão que Deus estaria levando ele para Filipos, para ali anunciar o Evangelho. E é interessante que lá em Atos 16, nesse processo de plantação da igreja de Filipos, quando Paulo ele tem essa visão, neste contexto ele tinha um plano de ir para a Ásia, de anunciar o Evangelho na Ásia Menor. Só que aprove ao Senhor, em Atos 16, de mudar o rumo da jornada de Paulo naquele momento, para que ele fosse para a Europa, para plantar a igreja de Filipos, para iniciar a igreja de Filipos. Então, o Espírito de Deus dá aquela visão para Paulo, e ele então vai para a Macedônia, vai para a cidade de Filipos. E aqui nós já podemos compreender que a igreja de Filipos, ela nasce, ela tem origem sobre a condução do Espírito de Deus. A igreja de Filipos, ela nasce de uma direção dada por Deus. E é muito incrível isso, porque anunciar o Evangelho ali naquela cidade de Filipos era estratégico, era algo proposital por Deus, pois, como eu disse, era a primeira igreja cristã na Europa, e como ali tinha a rota comercial, uma rota muito importante, abrir uma igreja em Filipos ia abrir caminhos para que o Evangelho fosse também propagado em toda a Europa. Então era intencional, era proposital, por isso que o Espírito de Deus, ele dá essa visão para Paulo, para que ele mude ali o seu trajeto e vá para a Macedônia para plantar a igreja em Filipos. E é muito interessante isso, porque Paulo, ele tinha uma agenda, ele tinha ali um plano, ele tinha um propósito de ir para a Ásia Menor, só que quando ele recebe aquela direção de Deus para ir para Filipos, ele está sensível à direção de Deus, e ele junto com os seus companheiros vai então para Filipos. E eu quero que você guarde isso no teu coração. Quando houver algum tipo de conflito entre a nossa agenda e a agenda de Deus, diga aí para o teu irmão: escolha a agenda de Deus. Porque quando nós escolhemos a agenda de Deus e não a nossa, nós podemos ter a certeza que aquilo que está na agenda de Deus cresce e frutifica. Quantos acreditam nisso? O que está na agenda de Deus, irmãos, o que Deus tem como propósito é muito maior do que os nossos planos. Paulo depois iria para a Ásia e iria pregar na Ásia Menor, mas naquele momento ele precisava estar sensível à voz de Deus. E em Atos 16, quando ele então vai para a cidade de Filipos, as Escrituras vão nos mostrar claramente o poder do Evangelho na cidade de Filipos. Vai nos mostrar ali a conversão de uma mulher que vendia púrpura, a mulher chamada Lídia. Umas mulheres que ali se reuniam aos sábados, não tinha sinagoga em Filipos, e aquelas mulheres ali se reuniam, e Paulo vai pregar o Evangelho. Aquela mulher, o Espírito de Deus abre o coração dela, e ela se converte ao Senhor. Em Filipos, nesse mesmo contexto, a palavra vai dizer que Paulo, usado por Deus, expulsa o espírito de adivinhação de uma jovem e que ali estava ganhando muito dinheiro com as suas adivinhações, e por conta dessa libertação dessa jovem, que Paulo olha para ela e expulsa aquele espírito de adivinhação, Paulo e Silas vão ser presos, pois os senhores daquela menina, aqueles que tinham domínio sobre ela, que lucravam com aquele espírito de adivinhação, ficaram revoltados, obviamente, e eles armam ali uma situação para que Paulo e Silas
sejam presos. E as escrituras dizem que isso acontece, e aí mais uma manifestação da graça de Deus. Paulo e Silas, à meia-noite na prisão, estão louvando, estão cantando ao Senhor, e Deus intervém na história. Acontece ali um terremoto que abala os alicerces da prisão, e Paulo e Silas são ali livres, mas eles permanecem ali. O carcereiro, apavorado, achando que todo mundo fugiu, ele se aproxima e ele vai colocar a espada já no pescoço para se matar, e Paulo diz: não, calma, estamos todos aqui. E o carcereiro olha aquilo, ele não está entendendo, e é o poder do evangelho na cidade de Filipos, e Paulo diz: calma, estamos aqui. E ele diz: o que eu faço para ter a salvação? O que eu faço para ser transformado? E Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro é salvo. O texto diz que não só ele, mas a sua família é batizada, e o poder de Deus, o poder do evangelho está se manifestando na cidade de Filipos. E é isso que o evangelho faz. Onde o evangelho chega, vidas são transformadas. Onde o evangelho chega, vidas são evangelho. E agora ele está escrevendo essa carta, desse trecho que nós lemos aqui, esses 4 capítulos de Filipenses, ele está escrevendo. E com base na ocasião em que Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, essa carta, ela é categorizada por alguns estudiosos como carta da prisão, pois ele estava preso neste momento, junto com a carta de Colossenses, Efésios e Filemão. Então, Paulo está ali, e um dos principais motivos que Paulo escreve essa carta aos Filipenses era agradecer aos Filipenses pelo auxílio que eles deram durante o seu ministério. Era uma igreja muito generosa, era uma comunidade muito amável, que sempre estava investindo, ajudando o ministério de Paulo. E Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses com muito entusiasmo, com muita alegria. Não é à toa que alguns vão dizer que a carta aos Filipenses é conhecida como, repita comigo, a carta da alegria. Isso é incrível, irmãos, porque o apóstolo Paulo está preso, ele está numa prisão, e ele está escrevendo com entusiasmo, dizendo para a igreja de Filipenses: alegrem-se no Senhor. E quando nós olhamos para a estrutura dessa carta, desses 4 capítulos, depois, se você puder, leia, medite nela. Creio que Deus vai te trazer tantas coisas maravilhosas. Quando nós olhamos para esses 4 capítulos, nós vemos um pouquinho da estrutura dela. Quando nós olhamos para o capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Filipenses, nessa carta, com uma convicção em relação à bênção de viver com Cristo. Não é à toa que no verso 21 ele vai dizer um texto tão conhecido de todos nós, que é: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é
lucro. Você pode repetir esse verso comigo? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É uma convicção muito intensa de alguém que tem um encontro com Jesus. No capítulo 2, nós temos a humildade de Cristo como exemplo para nós seguirmos. Quero ler com os irmãos aqui o verso de número 5, que diz: tenham a mesma atitude, capítulo 2, verso 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Então temos no capítulo 1 a bênção de viver com Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Temos no capítulo 2 o apóstolo Paulo nos ensinando a partir da referência máxima que é Jesus, dizendo: olha, Ele é o exemplo de humildade. A dizer à igreja de Filipenses e para nós aqui nessa manhã: olhe para Ele e considere o outro superior a você. Diga aí para o seu irmão: você é superior a mim. E aí no capítulo 3 nós temos o apóstolo Paulo, dentro desses versos que lemos, do verso 1 ao verso 7, alertando a igreja de Filipenses, trazendo ali alguns cuidados à igreja de Filipenses. Por quê? Porque o evangelho genuíno, puro e simples, estava sendo atacado. E Paulo, olhando, tendo conhecimento por um dos servos que ali estavam na igreja de Filipenses, e que foi até a prisão e compartilhou com Paulo, Epafrodito, ele recebe as situações que estão ali acontecendo. Então Paulo, ele olha para isso e, inspirado pelo Espírito de Deus, ali na prisão, ele vai escrever aos filipenses, motivado, inspirado pela pessoa do Espírito de Deus. E eu quero que, a partir desses versículos, nós, de forma muito breve, pensarmos no seguinte tema, a partir da exposição desses versos: sem acréscimos. Repito, sem acréscimos. É incrível porque Paulo, ele começa dizendo: por fim, meus irmãos, no versículo 1 do capítulo 3 que nós lemos, alegrem-se no Senhor. E aí o Senhor ministrava meu coração ao preparar essa mensagem: alegrem-se no Senhor. E como eu disse, quero caminhar com a igreja pensando neste tema, sem acréscimos. A nossa resposta deve ser nessa manhã, diante das ameaças, diante daquilo que busca afligir o evangelho puro e simples, sem acréscimos. Pois o evangelho é uma pessoa, o evangelho é um alguém, e esse alguém tem um nome, e o evangelho é Jesus. E Paulo está dizendo para Filipenses: em Jesus nós podemos nos alegrar. Paulo está dizendo, sem acréscimos: eu encontrei a fonte de toda alegria. Paulo estava na prisão por conta da pregação do evangelho. A circunstância em que ele estava era desfavorável. Nós podemos olhar para essa situação e dizer que Paulo não tinha motivos para se alegrar. Só que Paulo entende que ele não precisa de motivos externos para se alegrar, pois ele encontrou a fonte de toda alegria. E eu quero aplicar nessa manhã a dizer, amada igreja, não são as circunstâncias na vida do crente que determina se nós estamos felizes ou não, pois nós sabemos quem é a fonte de toda alegria. Nós não precisamos de fatores externos. Sem acréscimos, nós encontramos Jesus. Nós sabemos quem Ele é. E a maneira como agimos mediante as situações desfavoráveis da vida revelam quem está no comando, mostram, evidenciam quem está no comando. E eu quero dizer nessa manhã, e eu creio, irmãos, que quem está no comando das nossas vidas, que quem está no comando dessa igreja é Jesus.
E se Ele está no comando, nós podemos levantar as mãos, nós podemos gritar e dizer: olha, Senhor, as situações podem até estar desfavoráveis, mas eu sei que eu não preciso de acréscimos, pois o Senhor é a fonte de toda alegria. O Senhor é a fonte de toda alegria. Receba isso nessa manhã, irmão e irmã. Eu não sei quais as circunstâncias que circundam a sua vida, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como está o teu coração, eu não sei se o desemprego talvez bateu na porta, se a enfermidade entrou na família, mas eu quero te dizer que independente das circunstâncias, você não precisa de acréscimos, você não precisa o que o mundo oferece, não é o entretenimento que vai te promover a alegria verdadeira, não é o algo que nos promove a alegria verdadeira, não, nós não precisamos de nenhum desses acréscimos, pois nós conhecemos a fonte de toda alegria. Nós não precisamos de acréscimos. Você pode dizer sem acréscimos. Sem acréscimos. A gente não precisa daqueles minutinhos a mais no final do jogo, 1-1. A gente não precisa desse acréscimo para dizer: não, eu preciso desse acréscimo para fazer o gol, não. Eu sou feliz, eu sou alegre. Paulo está dizendo: eu estou na prisão, mas Filipenses, alegrem-se no Senhor. Em quem? Quem é a fonte? Ele não está dizendo: olha, alegre-se no Palmeiras, não. Alegre-se no Corinthians, não. Não, alegre-se no Senhor. Vai dizer que o Corinthians já não te decepcionou. Vai dizer que o Palmeiras já não te decepcionou. Vai dizer que o seriado já não te decepcionou, aquele final que você não esperava. Quantas coisas nos decepcionam, porque tais coisas não é a fonte de toda alegria. A única fonte de toda alegria em que nós podemos dizer: eu não preciso de acréscimos. Eu preciso somente da fonte, que é Jesus. Então celebre nessa manhã. Regozije nessa manhã, como Paulo está dizendo, regozijem. Alegrem-se no Senhor. E ele prossegue dizendo: nunca me canso de dizer as mesmas coisas, porque isso é fundamental, isso é essencial. Isso é o Evangelho puro e simples, que não precisa de acréscimos, não precisa. E aí ele prossegue no versículo 2 e o verso 3. E ele está no verso 2 e o verso 3, como eu disse, alertando os filipenses. E alertando a nós. Pois Paulo está dizendo, olha, ele usa em algumas versões 3 vezes a palavra acautelai-vos. Acautelai-vos, acautelai-vos. Em outras ele vai dizer cuidado, cuidado, cuidado. Ele diz cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque naquele contexto haviam alguns judaizantes, alguns falsos mestres, tentando se infiltrar na igreja de Filipenses e trazer alguns ensinos totalmente distorcidos, trazer alguns acréscimos totalmente distorcidos do Evangelho puro e simples. E Paulo está dizendo, como um bom pastor que ele era, e o Espírito de Deus está dizendo para nós nessa manhã, cuidado, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com alguns falsos mestres que buscam adentrar a igreja do Senhor com falsos ensinos, cuidado. Ele usa a palavra cães no sentido de ferocidade mesmo, como eles eram ferozes, como eles eram irracionais naquilo que eles estavam fazendo, buscando modificar, buscando trazer práticas judaizantes para o Evangelho, para dizer, olha, o Evangelho em si não é completo, vamos incluir algumas coisas, e no nome de Jesus, nessa manhã nós declaramos, sem acréscimos, o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é completo. Aleluia! Glória a Deus! Eles distorciam, esses falsos mestres, o significado do Evangelho. Eles queriam lançar as suas ideias e
iludir e difundir o evangelho puro e simples na mentalidade dos filipenses, na consciência dos filipenses. E não é diferente dos nossos dias, basta uma passadinha lá, a hipergraça sempre mostrada, quantos ensinos hereges, falsos, que não tem a ver com o evangelho puro e simples, mas nós entendemos, mediante a palavra, que nós não precisamos de nenhum acréscimo, nós entendemos que nós não precisamos, e incrível que o texto vai dizer sobre a falsa circuncisão. E esses judaizantes, esses falsos mestres, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos a circuncisão ordenada pelo Senhor, era algo espiritual, de um caráter moral e espiritual. No Antigo Testamento, por esse rito, pelo rito da circuncisão, que era aquele corte no prepúcio do órgão genital masculino, quando havia este ato, aquelas pessoas, elas tinham sinal que pertenciam ao Deus de Israel. Isso na antiga aliança, isso dentro de uma ordem de Deus, dentro de um contexto estabelecido por Deus. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós falamos de sermos seguidores de Jesus, de sermos discípulos de Jesus, a circuncisão agora não é mais na carne, a circuncisão agora não é mais algo visível, mas a circuncisão, mediante as Escrituras, agora é no coração, operada pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, nós que temos a verdadeira circuncisão, não na carne, mas no coração. E eu quero te dizer que essa circuncisão é o Espírito de Deus, que opera em nós, que faz no nosso coração. Então Paulo está dizendo, olha, não é mais na aparência, não é mais na carne. Por que eles faziam isso? A ponto de Paulo dizer que eles estavam distorcendo tanto, que Paulo, em algumas versões, não chama nem de circuncisão, ele vai dizer mutiladores, que cortavam, não era nada espiritual, não, eles queriam apenas incluir, achando que era as suas obras, dizendo, olha, nós confiamos na carne, nós sabemos que o fato de nós termos essa marca física é a garantia da nossa salvação, é aquilo que nós podemos confiar. E Paulo está dizendo, não, Filipenses, não é isso, não permitam com que esse ensino entre na comunidade de Deus, não permita que esse ensino distorça o evangelho, porque a verdadeira circuncisão não é na carne, a verdadeira circuncisão é no coração, operada pelo Espírito de Deus. E quem foi circuncidado no coração não confia na carne, mas antes tem toda a sua confiança no Senhor. Então Paulo está dizendo para os filipenses, sem acréscimos, eu encontrei a rocha em quem confia. Vocês não precisam confiar na carne. Diga para o teu irmão, não confie na carne. Nós encontramos a rocha em quem podemos confiar. E não é a aparência, não é os nossos talentos, não é o que fazemos. Nós decidimos depositar toda a nossa confiança em uma pessoa. Paulo está dizendo, nós glorificamos somente ao Senhor. Ele diz, gloriamos no Senhor. Nele está a nossa confiança. Eu não me esforço para confiar na carne, eu confio plenamente no Senhor. Os autênticos cristãos, Paulo está dizendo, adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E Paulo continua no verso 4 dizendo, olha, se tem alguém que podia até se gloriar na carne, se tem alguém que podia exaltar a carne, é eu. Ele fala, se tem alguém que podia se orgulhar, sou eu. Ele diz, eu tenho razões se eu quisesse para confiar na carne. Paulo, ele vai nos mostrar aqui nos versículos que ele era judeu de verdade, que ele era um hebreu verdadeiro no sangue, na cultura, no idioma. E na visão dos judaizantes, por Paulo poder se gloriar na carne, por poder se orgulhar na carne, olha, para eles Paulo estava no padrão para se orgulhar na carne e dizer, eu sou, se eu quisesse, Paulo está dizendo, se tem alguém que pode se orgulhar, sou eu, fui circuncidado no 8º dia, sou judeu,
Eu posso me orgulhar, mas Paulo está dizendo, mas eu tive um encontro com Jesus. Eu não preciso de acréscimos, eu tive um encontro com Ele. Então não é na carne quem eu confio. Paulo está dizendo, olha irmãos e irmãs, sem acréscimos, não é sobre mim. Diga aí para o seu irmão, não é sobre mim. Não é sobre mim. Não é sobre mim, não é sobre... Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha aparência, não tem a ver com os likes, não tem a ver com o que eu faço, porque diante da palavra eu só faço porque eu já fui alcançado. Efésios vai nos dizer que fomos salvos para as boas obras feitas em Cristo Jesus. Eu faço porque Ele me alcançou. Eu faço porque Ele transformou a minha vida. Nós estamos aqui porque Ele transformou as nossas vidas. Não é sobre nós. Paulo está dizendo Filipenses, ele traz esse exemplo pessoal a dizer a eles, olha, não olhem, eu sei que vocês estão numa das principais cidades. Vocês podem até se orgulhar de algumas coisas, mas não faça isso. Não é sobre nós, Filipenses. Não é sobre nós, igreja UBPC, Jardim Helena, não é. É sobre a fonte verdadeira. É sobre aquele que de fato morreu por nós. É sobre aquele que está acima de todas as coisas. Não é sobre nós, a gente não precisa de acréscimos. Quando alguém apontar e dizer, você é o cara, hein, meu? Não, irmão, é ele. Ah, irmão, nossa, olha isso. Como você é rico, hein, cara? Ah, irmão, não é eu não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele. Servimos como servimos, porque Ele tem operado em nós. Você tem essa certeza no teu coração? A luz em mim, não é eu, é Ele. A paz em mim, é Ele. A força que há em nós, no meio da igreja, nós podemos declarar, é Ele. O ânimo que existe em nós não é sobre a gente, é Ele. A vida que opera no meio da igreja, que opera em nós, não é sobre a gente, é Ele. É Ele. É Ele. E Paulo chega no verso 7 a dizer, olha, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Porque eu conheci Jesus. Quando nos falar, irmãos e irmãs, que vida bem-sucedida é ajuntar tesouros na terra, nós vamos dizer, sem acréscimos, Jesus é suficiente. Quando disser para você, vida bem-sucedida é você almejar, é você... Não, irmão, sem acréscimos, Jesus é suficiente. Eu olho para tudo isso, para isso que o mundo olha como vantagem, Paulo está dizendo... prejuízo, é perca. O que para mim era lucro, no contexto de Paulo, ser judeu, ter idioma de judeu, ter o estilo de vida de judeu, o que para mim era lucro aos olhos do mundo, aos olhos dos judaizantes, não é nada. Por quê? Porque eu conheci Jesus, porque eu sei quem é Jesus. Quando nós temos o encontro com Jesus, nós podemos declarar, sem acréscimos, Jesus é suficiente. E para quem desconhece a Cristo, as prateleiras do coração sempre vai estar cheio dessas vantagens. Sempre vai estar cheio dessas vantagens, desses lucros mediante a visão humana. Mas quem conheceu Jesus pode declarar, eu sou totalmente satisfeito em Jesus. Não vale a pena encontrar vantagem naquilo que não proporciona saúde espiritual. A única verdadeira e certa vantagem é se entregar a Jesus e entender que nós não precisamos de nenhum acréscimo e ter a convicção que Jesus é suficiente. O que acumulamos é inútil e é passageiro, mas Jesus, Ele é especial. Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito, Jesus é Rei,
Jesus é Senhor, Jesus é imutável, Jesus é onisciente, Jesus é onipotente. A Ele toda a glória nessa manhã, a Ele toda a honra nessa manhã. Jesus não é passageiro como os valores da terra, não, Jesus é eterno. Jesus é eterno. E que essa palavra fique no nosso coração. Em tempos onde... Quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir, eu concluo. Em tempos onde o Evangelho puro e simples, ele é atacado, que possamos estar firmes no Senhor. E mediante a qualquer alternativa que tenha conflito com este Evangelho, que nós possamos ser fiéis, guardar a palavra verdadeira, o Evangelho, que é Jesus. E que diante das propostas de dizer, olha, eu sei um lugar onde tem alegria, que você pode dizer, não, sem acréscimos, eu me encontrei a fonte de toda alegria. Que diante das propostas de confiança, que você pode dizer, sem acréscimos, eu me encontrei a rocha em quem confio. Que diante dos apontamentos e dizer, você é o cara, que você pode dizer, sem acréscimos, não é sobre mim, é sobre Ele. E que diante daquilo que se apresente como um prato que vai te abastecer, que você possa dizer sem acréscimos, Jesus é suficiente. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. Deus abençoe a amada igreja.